Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Algumas Bíblias dirão assim: em tudo dai graças. A Bíblia nos diz: em tudo deem graças, em tudo sejam agradecidos, e não por tudo. Tem uma diferença muito grande. Tem gente que diz assim: mas como é que eu posso agradecer por tudo? Como é que eu posso agradecer por ter perdido o meu emprego? Como é que eu posso agradecer pelo fim do meu casamento? Como é que eu posso agradecer por uma enfermidade? Como é que eu posso agradecer por essa situação que nós vivemos hoje com o tal do coronavírus? Como é que eu posso agradecer por isso? Nós não temos que agradecer por nada disso. A Bíblia não nos diz para agradecermos por tudo. A Bíblia não diz para darmos graça por tudo. Não. A Bíblia nos diz para darmos graças em tudo, em todas as ocasiões. É muito diferente. Quer dizer então que quando eu perco meu emprego, ou quando eu tenho alguma enfermidade, ou quando eu tenho alguma perda financeira, eu tenho que dar graça por isso? Não. Você não tem que agradecer por nada disso, mas você tem que se manter numa postura de gratidão a Deus nesse momento. Esse é o X da questão. No momento da dificuldade, no momento da luta, no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento do choro, você não tem que ser grato por aquilo. Você tem que se permanecer grato durante esta situação. Por quê? Primeiro, se você voltar um pouco e olhar, por exemplo, a história do povo hebreu, do povo de Israel. O povo foi tirado do Egito e foi levado até a terra prometida, até Canaã. Mas a ingratidão daquela gente foi tanta que somente 2 pessoas que saíram do Egito conseguiram entrar na Terra Santa, que foi Josué e Calebe. O resto morreu tudo. Um povo totalmente ingrato. Se você estudar um pouquinho sobre essa viagem que aconteceu do Egito até a Terra Prometida, você vai ver quantas vezes eles reclamaram por falta de água, por falta de comida, por frio, por calor, por isso, por aquilo. Quantas vezes? Quantas vezes eles deixaram claro que eles não eram submissos à vontade de Deus, que eles não entendiam o propósito de Deus, que eles não confiavam em Deus. Quantas vezes? A ponto de que tanta ingratidão fez com que todo aquele povo que saiu do Egito morresse durante o caminho e não chegasse à terra prometida. Justamente por essa razão, meu irmão, minha irmã, é que hoje, diante desse mal que nós enfrentamos, muita gente doente, muita gente perdendo emprego, muita gente passando por dificuldade financeira, muitos comerciantes que não estão vendendo, muitos motoristas de aplicativo que não estão conseguindo trabalhar, empresas, por exemplo, do segmento que eu atuo, que é turismo e eventos corporativos, sem absolutamente nada para fazer, sem condições nenhuma de trabalhar, muita gente sendo dispensada em licença não remunerada, muita gente, assim como eu, teve um corte violento no salário para contenção de custo, muita gente sofrendo. Então quer dizer que eu tenho que agradecer por tudo isso? Não, eu não agradeço a Deus por isso. Senhor, obrigado pelo coronavírus, obrigado pela crise. Não, mas eu permaneço grato a Deus no meio dessa situação. No meio dessa situação, eu não me esqueço do sacrifício de Jesus. No meio dessa situação, eu não esqueço que o Senhor
enviou o filho dele para morrer no meu lugar. No meio dessa situação, eu não esqueço que Deus coloca todo dia o pão na minha mesa. E no meio dessa situação, eu não esqueço todo dia que eu tenho uma cama para dormir, que eu tenho um chuveiro para tomar banho. Então eu não sou grato pelo coronavírus, ou pela crise, ou pela mortalidade que está acontecendo hoje. Não sou grato por nada disso. Mas eu continuo grato a Deus. Eu não murmuro por nada disso. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que nós sairemos fortalecidos dessa crise. Eu sei que essa crise foi necessária. Não sei porquê. Eu não entendo os desígnios de Deus. Ninguém entende. Ninguém sabe o porquê das coisas. Mas não cabe a nós questionarmos. Não cabe a nós murmurarmos. Não cabe a nós reclamarmos. E muito menos, irmão, não cabe a nós, num momento de dificuldade, virarmos as costas para o Senhor. Nós não podemos, no momento de luta, no momento de dificuldade, deixar de crer, deixar de orar, deixar de adorar e deixar de confiar. É por isso que a Bíblia nos diz assim: deem graças em todas as coisas. Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato. Por quê? Porque se você for grato, você será submisso. Se você for grato, você vai obedecer à vontade do Senhor. Se você continuar sendo grato, independente de qualquer coisa, você vai continuar vivendo com confiança em Deus. Se você continuar grato, você vai saber que uma hora essa tempestade vai passar. Uma hora essa crise vai acabar. E a bênção que Deus tem para a tua vida vai chegar. Os desígnios e os propósitos que Deus tem para mim e para você, eles vão acontecer. Por que essa é a vontade de Deus? Porque Deus não quer que nós cometamos o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. O povo de Israel atravessou uma crise, não atravessou? O povo de Israel saiu do Egito e se enfiou num deserto. Era frio, era calor, era fome, era sede. Eles atravessaram uma crise, porém, eles deixaram de confiar em Deus. Porém, eles deixaram de adorar a Deus. Eles se afastaram de Deus, eles perderam a comunhão com Deus. Eles chegaram ao ponto de levantar um ídolo, de levantar um bezerro de ouro e dizer assim: esse aí foi o Deus que nos tirou do Egito. Tamanha era a ingratidão daquele povo. E isso trouxe consequências graves para a vida deles. Por causa dessa atitude, Deus transmitiu através de Moisés uma série de mandamentos para aquele povo. O que Deus não quer é que nós, cristãos, cometamos esse mesmo erro. Por isso a Bíblia nos diz: essa é a vontade de Deus para vós em Jesus Cristo. Para vós que estão em Jesus Cristo. Ou seja, para você que crê em Jesus, para você que é salvo, para você que tem vida com Deus, o que o Senhor quer é que você confie nele, é que você permaneça confiante, grato acima de tudo. Não pense que talvez a perda financeira que você sofreu agora representa algo ruim na tua vida. Não. Entenda que tudo o que está acontecendo agora é necessário. Eu vi, por exemplo, recentemente, um estudo que foi feito acerca dessa crise e que mostrou que a grande maioria das pessoas não tem reserva de dinheiro. A maioria das pessoas não tem um centavo guardado na poupança para poder atender um momento emergencial como esse. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha para José no Egito. Qual foi o conselho que Deus deu através de José? Guarde 1/5 da tua produção durante os anos de abastança. Para quê? Para que quando chegar no ano, no momento que lhe faltar, você tenha. Você fez isso?
Você se atentou para isso? Você vem guardando dinheiro durante alguns anos, durante alguns meses, para enfrentar talvez uma crise? Você fez isso? Se você não fez isso, talvez seja bom você começar a fazer. Talvez seja bom, através dessa crise, você entender e aprender com a Bíblia. Entender o que Deus está dizendo para nós. Além disso, nós temos hoje, por exemplo, muitos comerciantes que estão mudando a sua forma de operar. Que estão trabalhando com entrega, por exemplo, criando voucher de desconto. Tem até um tal de Corona Voucher, que a pessoa compra agora e usa depois da crise, quando a quarentena já não estiver mais vigorando. Por que não pensaram nisso antes? Por que só pensou nisso agora? Então, meu irmão, o mal às vezes é necessário justamente para nos trazer o bem. É como uma vacina. Você toma aquela vacina, na verdade, o que é aquela vacina? É nada mais do que o próprio vírus. E aquilo vai fazer com que o teu corpo produza anticorpos. É por isso que, por exemplo, quem já teve sarampo não pega mais essa doença. Quem já teve catapora não pega mais essa doença. Por quê? Porque uma vez você já passou por aquilo. E uma vez tendo passado por aquilo, o teu corpo aprende a lidar com aquilo e a combater aquilo. Então não perca a tua calma, não perca a tua confiança em Deus. Saiba que, quando essa crise terminar, você vai sair fortalecido. E se durante essa crise você não murmurar, você não reclamar, você não perder a tua confiança em Deus, Deus vai se agradar demais. Porque essa é a vontade de Deus, para nós que estamos em Cristo Jesus, para nós que somos salvos. Permaneça submisso à vontade do Senhor, confie no que Ele tem para mim e para você. Deus nos trouxe até aqui, não é agora que Ele vai nos abandonar. Deus nos sustentou até aqui, não é agora que Ele vai deixar de sustentar. Ainda que você perca teu emprego, ainda que o teu dinheiro fique curto, não murmure, seja grato, não se esqueça nem por um momento que Jesus Cristo salvou a tua alma, que Jesus Cristo se entregou por você. Aproveite este momento para crescer espiritualmente. Talvez você não estivesse buscando tanto a Deus como você está buscando agora. Talvez você nunca tivesse se visto tão dependente de Deus quanto você está se vendo agora. Talvez você estava aí vivendo a tua vida, está tudo certo, de vez em quando ora, de vez em quando vai na igreja, de vez em quando tira lá um versículo, não é? Mas agora não. Agora a dificuldade chegou. Agora o desafio é grande. Agora o choro é constante. Agora o medo está batendo na nossa porta. Talvez tudo isso tenha sido necessário para te trazer para junto de Deus, para fazer com que você busque mais comunhão com Deus. Talvez tudo isso tenha sido necessário para nos fazer orar, uns pelos outros, para praticarmos o amor. Nós não entendemos os desígnios de Deus, mas o que a gente tem que crer, o que a gente tem que acreditar é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Aleluia. Se você ama a Deus, meu irmão, não critique, não reclame, não desconfie, não perca a sua esperança, tão somente permaneça grato a Deus. Permaneça grato e agradecido a Deus pelo sustento da tua família, pelo teto que te abriga. Durante essa quarentena, tem muita gente que nem sequer ouviu falar do coronavírus, porque não tem uma casa, porque não tem uma televisão, porque não tem uma internet. Se você está me assistindo, é porque você tem. Se você tem, seja grato. Tenha calma, tenha paciência. Aprenda que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tudo isso vai passar. Essa não é a primeira crise que a humanidade enfrenta e nem vai ser a última. Nós já tivemos situações muito piores até antes. Nós já tivemos vírus muito mais mortais do que esse. E nós chegamos até aqui.
O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E se você permanecer firme, com um coração grato a Deus, glorificando o nome do Senhor, entendendo que você não precisa ser grato por tudo, mas que você tem que permanecer grato em tudo. Se você se mantiver nessa condição, nessa postura, a tua vida vai ser abençoada. O Senhor está preparando algo para nós. O que? Eu não sei. Eu não sei. Talvez durante essa crise, como eu já disse aqui, os comerciantes vão desenvolver novas formas de trabalhar, e quando a crise passar, vão ganhar mais dinheiro, vão prosperar. Talvez aquele que não estivesse buscando a Deus, a partir de agora vai buscar. Talvez agora, durante essa pandemia, muitas pessoas ficarão doentes e serão milagrosamente curadas. E o nome do Senhor vai ser exaltado. A gente não sabe. Muita coisa pode acontecer. Mas o meu papel e o teu papel é tão somente confiar em Deus. É permanecer submisso à vontade do Senhor. Amém? Creia no amor de Deus. Creia nas promessas de Deus. Saiba que o que o Senhor tem para mim e para você, como Ele diz lá em Jeremias, não são pensamentos de mal, mas de paz e de prosperidade. Mas quem é que tem acesso a isso? Quem é que vive isso? Quem vive isso é aquele que não se perde no meio do caminho. É aquele que persevera, é aquele que é paciente, é aquele que confia, é aquele que busca. Basta olhar, por exemplo, que eu citei aqui do povo de Israel quando saiu do Egito. Só Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque em nenhum momento murmuraram. Em nenhum momento desconfiaram do Senhor. Em nenhum momento deixaram de acreditar. Em nenhum momento eles questionaram os planos de Deus. Ah, mas por que a gente tem que passar pelo deserto? Mas por que a gente tem que passar sede? Mas por que a gente tem que comer maná todo dia? Eles não fizeram isso. Todas as outras pessoas que fizeram não viram a promessa. Não alcançaram a promessa. Por quê? Porque se perderam no caminho. Então que você não se perca no caminho, que você não perca a tua caminhada com Deus, que você caminhe em passos firmes, sabendo que a mão poderosa do Senhor está sobre você. Não importa quão difícil seja o momento, não importa a crise que a gente está vivendo, não importa nada. O que importa é que Deus te ama e que você retribui esse amor com o teu amor e com a tua gratidão. Amém? Louvado seja Deus.